Permaneça com a palavra aberta. Lucas capítulo 5, verso 17. Aqui está errado, tá? Ou eu botei errado aí, mas o texto é o que eu vou falar agora. Lucas capítulo 5, verso 17. Todos com a Bíblia aberta? Se você não tem Bíblia, é só comprar com a nossa irmã Elizabeth Bacon, tá? Nova versão internacional, é a que nós usamos. Mas se você tem no celular, amém também, a tecnologia chegou aí, estamos juntos aí nisso aí. Presta bem atenção nesse texto, irmãos, muito conhecido. Todos os textos dessa série falam sobre Jesus e sobre casa. Certo dia, quando Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram no terraço e baixaram em uma maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé deles, que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para... Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para... Fazendo o quê? Todos ficaram atônitos e fizeram o quê? E cheios de temor diziam o quê? Deus, hoje vimos coisas extraordinárias. Essa tem sido a minha oração. Eu estava compartilhando no GD, irmãos. Eu não dormi. Eu não dormi essa noite. Né? Não dormi. Eu falei: Deus, por que eu não estou dormindo? Eu tomei, inclusive, meu remedinho de sono, que minha médica passou, levinho, só para relaxar, mas nada de relaxar. E não dormi. E deu 3 da manhã e nada. 4 da manhã e nada. 5 da manhã eu levantei. Falei: Deus, e orava, e ajoelhava, e deitava, e orava, e nada. Meu irmão, só vinha uma coisa no meu coração, e eu creio que o Espírito Santo era para ficar acordado orando mesmo. Nós temos enfrentado, irmãos, guerras espirituais. Eu compartilhei no GD justamente isso. A nossa batalha, nós entramos em um campo de guerra. De guerra. Quando eu perguntei aqui quem estava ou está envolvido com célula, participando, enfim. Irmão, nós estamos nas casas, e quando nós entramos nas casas para povoar os céus, fazer da nossa casa uma parte do reino de Deus, nós entramos em um campo espiritual. Nós estamos em guerra.
E Deus me manteve acordado, não só essa noite, mas essa noite foi tão intensa que, para alertar o meu coração e talvez passar essa mensagem para você. Se você está passando por algo tão intenso na sua vida, entenda que Deus quer trabalhar na sua vida. Mas sua vida está morna, está tranquila demais. Alerta, tá? Porque o texto bíblico é forte quanto à mornidão. Jesus não suporta uma vida morna. É forte o texto. A nossa vida, à medida em que nós mergulhamos em Deus, irmãos, vamos mais profundos em Deus, mais intenso a batalha acontece. Quanto mais você bebe da fonte da água da vida, mais forte você fica, mais Satanás vai intensificar a batalha. Quanto mais você depende de Deus e não das suas forças, mais certo vai ser a batalha. E nós estamos em guerra. Quem ainda não entendeu isso, Deus está te dando essa palavra introdutória, em guerra. E toda guerra espiritual, ela começa na casa. Por isso que a nossa série é sobre casa, 12 casas e um segredo. E amanhã nós iremos concluir, pelo menos as mensagens de domingo à noite, sobre essa série e te revelar que segredo é esse. Porque não tenho dúvida alguma que uma casa destruída é menos uma possibilidade. Ó, minha memória. Tem dois lados, tá? Se assuste não. Uma casa destruída é menos uma possibilidade do reino de Deus. Um lar destruído, um relacionamento desfeito. Ah, irmãos. Por isso que eu digo assim, quando você abre a sua casa para o reino de Deus, você está abrindo um pedacinho, uma possibilidade dos céus na terra. E após o término dessa série, se nada mexer com a sua vida, irmãos, Deus precisa tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, em que o Espírito Santo dele possa habitar definitivamente na sua vida. Porque tudo começa e tudo termina numa casa. E mais uma vez, Jesus está em uma casa. O primeiro milagre dele foi num casamento, numa casa. O segundo milagre de Jesus foi numa casa, na casa da sogra de Pedro, ou a casa de Pedro. Era meramente, aparentemente, uma febre. Ele vai lá e resolve a situação. Ele sai da sinagoga e pratica o ato de justiça na casa de Pedro. A terceira mensagem dessa série, nós estamos aqui, alguns teóricos chegam a dizer que esta era a casa de Jesus. E aí você pode conjecturar o seguinte: mas Jesus não tinha onde repousar a cabeça, como ele mesmo diz. Entretanto, ele está falando que o ministério de Jesus é um ministério itinerante. O ministério de Jesus não é de uma localidade, não é de uma região, não é de um ciclo, não é de uma cidade. O ministério de Jesus era para o mundo e, portanto, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não que ele não tivesse um lugar para habitar, para morar, para dormir, para descansar. É porque o reino de Deus preparou Jesus Cristo para trazer salvação à humanidade e, portanto, ele não tem um lugar. Todos os lugares é o lugar de Jesus. Não todas as religiões levam ao reino dos céus. Desconstrua isso. Todos os lugares é o lugar de Jesus. E agora ele está em Cafarnaum. Supostamente a casa dele, ou a casa em que ele descansava. O texto também nos retrata que tinha muita gente, novidade.
A célula de Jesus não poderia acontecer só a célula, só os 12. Tinha muita gente. Toda semana eu passo relatório para vocês. Segunda, quarta, as nossas células. 180 pessoas essa semana, 181 precisamente. A semana passada, 190. Nós temos aqui hoje mais ou menos o quê? Eu acho que umas 150 pessoas. Eu acho que isso. Na célula deu isso. Imagine Jesus numa casa que não era a casa, tipo assim do Lucimar. Estou brincando, Lucimar. Com uma multidão ali. Ninguém conseguia chegar. Irmãos, aqui entre nós, né? Quem não queria ir na célula de Jesus? Até os fariseus estavam lá. Até eles estavam lá. Ninguém queria aqueles homens por perto, mas eles estavam lá na célula de Jesus, na casa de Jesus. O texto diz que os fariseus estavam lá, aprendendo com Jesus, um menino. Sim, porque com 30 anos era um menino na vista dos fariseus, que eram anciãos, homens doutores da lei, que conhecia a Torá, conhecia a lei de todos os tipos, de alto a baixo, eles conheciam tudo. Tanto que quando Jesus vai falar alguma coisa, eles dizem, não, mas isso não está na lei. Eles estavam lá para censurar Jesus. Que na verdade a origem da palavra do fariseu é divisão. Ei, mistério, segura. Até numa célula tem alguém que vai estar lá para querer dividir o negócio. Porque se eles eram contra Jesus, o que estão fazendo lá? Deixa esse homem aí e vou embora. Eu sei que a casa era pequena. E você sabe que a casa não tinha uma laje como essa. Não tinha telhão como nós temos. Não tinha essas coisas, irmãos. Era algo muito simples mesmo. Mas tinha uma baita estrutura. Porque esses homens conseguem subir, destelhar e descer um homem no meio da multidão. E bem em frente a Jesus, o cara tinha uma engenharia do negócio. Irmãos, está na hora de nós entendermos que uma casa aberta é um sinal do reino de Deus naquele lugar. E eu não vejo a hora, e essa hora está chegando, de uma célula na minha casa. Talvez esse ano ainda. Talvez esse ano ainda. Eu não me vejo mais pastoreando de outro jeito. Não me vejo. Se me tirar isso, eu vou pastorear de outro jeito, mas célula. É a mesma coisa. Não me vejo. Criar programas e programas e programas e programas, não. Enquanto o reino de Deus é agora. Hoje ministrando, né, na quarta igreja, pastor Antônio, também com esse nome, o cara vai voar. Irmãos, eu não me vejo. Não me vejo. Você saber que tem uma pessoa, um grupo ali, todos os dias ali, que você pode pastorear bem pertinho. Porque pastorear do púlpito é fácil. Os irmãos vêm, ouve a ministração, vai para casa, domingo que vem, estamos aqui de novo. E vai ser bênção. Vai ser bênção, eu creio, está sendo. Aí do outro domingo, e no outro, e no outro. Aí daqui a 10 anos você fala assim, nossa, pastor, está chato. Vamos botar outro no outro lugar? Porque isso aí já está chato já. Nem precisa demorar 10 anos. Já tá. Cadê?
Mas é assim. Nós não trocamos de pastores porque já está cansativo. Eu sou pastor batista e é assim que acontece. Nós trocamos só. É só assim. O time não está ganhando. Quem que sai? O técnico. Normalmente é o técnico. Vamos trazer um técnico lá dos Estados Unidos. Estados Unidos não, né? Estados Unidos é referência para técnico, né? Da Alemanha, da Argentina, é inimigo total, não dá. No reino de Deus é a mesma coisa. Nós queremos substituir pessoas para que alguma coisa aconteça, enquanto as pessoas não começarem a entender que o reino de Deus é construído por pessoas e não por uma pessoa. Hoje Jesus está ministrando ao meu e ao teu coração que quando nós abrimos casa, nós exercemos o nosso sacerdócio universal dos crentes. Eu posso ser um crente na minha casa e pregar o reino de Deus na minha casa para além das 4 paredes do templo. Eu não dependo do pastor, só do pastor. Eu também posso exercer a autoridade espiritual na minha casa, na casa de outra pessoa, porque eu também sou servo de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre vocês, foi derramado sobre todos nós, sobre a igreja do Senhor Deus. Deus desconstruiu a ideia de um sacerdote, agora todos nós somos sacerdotes. Não adianta substituir peças achando que, não, agora é só botar fulano que vai dar tudo certo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu costumo dizer, irmãos, você pode colocar aqui, ou em outra comunidade, fulano, ciclano. Se a comunidade não entender a perspectiva do reino, nada acontece. O texto nos diz que os discípulos sabiam disso. A multidão entendia isso. Eles estavam todos ali para ouvir Jesus, na casa dele, reunidos ali. Que lições nós aprendemos nesta casa? Quais são as lições preciosas para a minha vida e para a sua vida? Tinha uma multidão, tinha Jesus, tinha os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Todo mundo estava ali só para ouvir Jesus. Mas essa casa, irmãos, tem algo de especial, dentre todas as casas. Eu quero tirar algumas lições para as nossas vidas. Primeira lição, versículo 18, versículo 19. Não importa o tamanho da casa, para quem deseja fazer o reino de Deus. Não importa o tamanho da casa, para quem quer fazer o reino de Deus. Versículo 18 diz assim: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. O que nós podemos entender nas entrelinhas, ou a casa era muito pequena, e que normalmente naquela região, naquela situação, naquela época era real, eram pequenas casas, mas tinha muita gente, não cabia ali. E normalmente nós usamos de justificativas, porque quando nós abrimos a nossa casa, nós saímos da zona de conforto, irmãos. Porque é mais fácil chamar as pessoas para vir aqui do que chamar as pessoas para ir lá. Porque lá eu sou quem eu sou, aqui eu finjo ser o que eu não sou. Toma. Lá as pessoas me conhecem quem eu sou enquanto marido, enquanto vizinho. Então eu fico constrangido de chamar os meus vizinhos que me conhecem. Aqui, vem. Se não vier, e se vier, e o pastor não fizer uma mensagem evangelística, eita. Quem quer fazer o reino de Deus, não importa o tamanho da casa.
Não importa a estrutura da casa. Não importa se ela tem reboco ou se ela não tem reboco. Se o telhado é colonial, se é telhão, se é telhinha, se é destelhado. Você sabe que as casas que Jesus estava eram casas simples. Mas nós inventamos tantas desculpas no reino de Deus que é impressionante. Não, mas, irmão, se você for no meu bairro, irmãos, Jesus, tem que passar um carro, o outro tem que subir perto, quase quebrar a parede de uma casa para o outro carro passar. Que a rua é assim, ó. Já que a porta é estreita, já começa lá na rua de Camurugi. Não sei se você me entendeu. É estreito. Mas sabe o que eu vejo? Nós não temos espaço para o reino de Deus, às vezes, em nossa casa. Eu falo da minha comunidade, tá? Eu moro em Camurugi. Eu vejo pessoas que, com a sala desse tamanho, com um televisor de 50. Nada contra, pode ter até de, sei lá, de 100, não sei que tamanho tem. Às vezes o telhado é simples, está pingando. Aí a pessoa faz um negócio assim e monta um bar. Aí se converte, entrega a vida a Jesus, vem para a igreja de Meiaípe, igreja em célula. Não, minha casa é muito simples, não tem espaço. Não. Mas ontem tinha um bar. Quem quer fazer o reino de Deus não se preocupa com o tamanho da casa. Não se preocupa com o tamanho da casa. Às vezes nós ficamos preocupados com o que o outro vai pensar, o que a pessoa vai pensar. Eu sei que esses homens criaram uma estratégia de abrir o telhado, uma casa pequena, não encontrou, ninguém vai poder ajudar esse homem. Não, claro, gente, quem iria dar oportunidade para aquele homem se todo mundo queria ouvir Jesus? Na fila do pão, eu quero comer pão. Certa vez, o Dr. Russell Shedd, teólogo, escritor, homem de Deus, ele foi prestar um culto a Deus em uma igreja como essa, uma comunidade. E ele era desse tipo. E ao chegar nessa comunidade, o pastor começou a pregar, ele foi lá e tirou da sua blusa, seu caderno de anotações. Mas você imagina, irmão, você não tem ideia, para um pregador, ver um teólogo, mestre em hebraico e grego, sentar à sua frente assim, e começar a tirar um caderninho e... Aí o pregador ficou todo constrangido e continuou pregando, mas com nervosismo, com medo de estar falando besteira, e pregou, e concluiu a mensagem, aos trancos e barrancos, mas ele concluiu. Ao final do sermão, depois de terminar o sermão, ele chama o Russell Shedd e no final fala assim: Doutor Russell Shedd, eu vi que o senhor estava anotando tudo ali, eu cometi muitas falhas, né? Muitos erros. Aí ele disse assim: meu filho, você acha que eu vim aqui anotar os seus erros? Eu vim anotar o que Deus estava falando para aprender para a minha vida. Irmãos, o que nós precisamos é um coração humilde e não no lugar humilde ou luxuoso. Não, eu vou esperar ter para fazer. Ai, engano total. Se você não faz enquanto não tem, quando você fizer, quando você tiver, poucas vezes vai fazer.
Mas há uma segunda lição. A primeira, não importa o tamanho da casa para quem quer fazer o reino de Deus. A segunda é, não importa o tamanho da multidão para quem deseja abençoar alguém. Não importa o tamanho da multidão para quem deseja abençoar alguém. Versículo 19, ele diz assim: não conseguindo fazer, ou seja, entrar por causa da multidão, subiram no terraço, abriram lugar e desceram aquele homem através da abertura, no meio da multidão, em frente a Jesus. Essa é a segunda lição, irmãos. Não importa o tamanho da multidão, quando você quer abençoar alguém, você não mede esforços. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você deixaria, seja sincero, e eu também estou sendo, quando eu fui impactado por esse princípio, você deixaria quebrar o telhado da sua casa para abençoar alguém? Pastor, eu não estou abrindo a minha casa para uma célula, vou deixar quebrar o meu telhado. Você está de brincadeira com um negócio desse. A pergunta, na verdade, é: o quanto eu estou disposto a servir no reino de Deus? Até porque as minhas coisas têm mais valor do que pessoas. Eu fico imaginando Jesus olhando, minha casa de jeito nenhum. Se ele falou isso, não está no texto. Se ele pensou isso, também não está no texto. Mas quem pensou foi quem? Os fariseus. Não sobre a casa, mas sobre pessoas. Eles não reclamaram da casa. A casa está sendo destelhada, o Senhor vai ter que pagar alguém. Não, mas o Senhor é carpinteiro, então o Senhor mesmo conserta. Não. Quando Jesus vai lá e toca no homem, diz assim, levanta, ele diz assim, mas quem é você? Ô irmãos, presta atenção. Toda vez que você sinalizar o reino de Deus, vai ter sempre um fariseu para apontar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas quem quer fazer o reino de Deus não está preocupado com o tamanho da casa e também não se preocupa com a multidão quando quer abençoar alguém. O quanto nós estamos dispostos a quebrar a nossa casa. E aí você sabe que pode ser uma metáfora isso. O quanto nós estamos dispostos a ceder 1 hora, meia hora, para ir na casa de alguém, para abençoar, para orar. Não é para dar nada não. Não é para dar nada não, é para orar. Mas eu não tenho tempo. Imagine destelhar a casa e ainda assim abençoar. Irmãos, o que esses 4 crentes tiveram que fazer? 4. Para um milagre acontecer, nós precisamos de uma equipe. Para as coisas acontecerem no reino de Deus, coisas grandes só acontecem quando há outras pessoas envolvidas. Se não houver outras pessoas, ainda não é grande. Primeiro, o que poderia impedir aquele homem de chegar a Jesus? Primeiro, a multidão. O texto diz que tinha uma multidão ali. E era um empecilho, sim. E muito provável que essa multidão ficasse, não deixa esse homem passar porque eu quero ouvir primeiro. Segundo empecilho, eles tiveram que subir no terraço. O quanto você está disposto a subir para que alguém desça e seja curado? Quantos metros esses homens tiveram que subir? Quantos metros nós estamos dispostos a correr, andar ou nadar por alguém, para ajudar alguém? Mateus capítulo 5, verso 41 diz assim, se alguém se esforçar e andar 1 milha, vá com ele 2 milhas, 1,5 quilômetros.
Será que a gente andaria 1,5 km para ajudar alguém? Não, de carro, mas o combustível está caro, pastor. Mas a Bíblia diz, ande 2. Você sabe que quando os discípulos estão recolhendo as redes cheias de peixe, você sabe o que Pedro faz? Com medo da rede estourar, Pedro vai nadando 90 metros para poder ajudar a trazer aquela rede de peixe. Quantos metros eu estou disposto a nadar para ajudar alguém? Mas se eu não estou bem, o que acontece com alguém que vai socorrer alguém? Se não souber o que está fazendo, morre junto. Um cego não pode guiar outro cego. Os dois vai cair no buraco. Esses homens também baixaram a maca. Eu não sei o peso desse homem. O texto não diz o peso. Diz que ele era paralítico. 4 homens, cada um segurando uma parte da corda. Imagine o processo, eles foram lá, destelharam, depois desceram, pegaram esse homem, levaram nas costas, na maca, na corda, irmãos, e descer. Talvez rasgou, machucou a mão, não sei. Eles enfrentaram a multidão, desceram esses homens num terraço, abriram um terraço, abriram aquele lugar, desceram numa corda, numa maca, aquele homem. Veja o processo que esse homem está fazendo para abençoar aquele homem. Quem abre a sua casa não mede esforços para abençoar outras pessoas. Segundo, quarto e último, através da abertura no telhado. O quanto você está disposto a abrir o seu telhado? Irmãos, nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Nós somos egoístas a tal ponto de, é tão bom para mim, mas é tão bom, mas deixa aqui comigo, deixa aqui. Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo é a única esperança, Jesus Cristo é a única solução, é o tema de missões. Mas se Ele é tudo isso, por que nós não compartilhamos com o mundo? Há uma terceira lição que nós extraímos dessa casa. Não importa o tamanho, não importa a multidão para quem quer abençoar. Quando nós assim fazemos, coisas extraordinárias acontecem em uma casa para outra casa. Quando uma casa é abençoada no reino de Deus, a outra casa também o é. Se você olhar versículo 24, versículo 26, o texto diz que, mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Aquele homem foi abençoado naquela casa, supostamente de Jesus. A casa de Jesus. Agora que você foi abençoado na minha casa, agora vá para a sua casa e abençoe a sua casa. Coisas extraordinárias passam a acontecer quando nós somos abençoados e levamos essa bênção para outro lugar. O texto diz que imediatamente ele se levantou na frente deles, de todos, pegou a sua maca. Olha que lição. Deixa o seu passado no passado. Mas para você viver o seu presente, você precisa carregar o seu passado e enterrar o seu passado. E viver aquilo que Deus está te dando novo agora. Ele não pediu agora ajuda dos seus amigos. Ele mesmo pegou a maca dele e foi para a sua casa. Com a maca, muito provavelmente para mostrar para a família. Está vendo aqui?
Está vendo o que aconteceu aqui? Aconteceu nesse dia uma coisa extraordinária. 4 homens de fé fez isso, narrou para a sua família. Agora eu vou enterrar o meu passado para viver o meu presente. Tem gente que insiste em querer voltar para o deserto. Tem gente que insiste em querer olhar para trás. Se para trás fosse tão bom, por que você não foi junto? É olhar para frente. É para frente, é para o alto, é para frente, para o alto, é para frente e para o alto. Quem olha para trás é o passado. O passado de fato ficou. É por isso que eu sou professor de sociologia, não sou de história. Nada contra a história, eu gosto da história. Não, tem professor de história aí, não tem? Foi mal, Wagner. Mas o passado, irmãos, é passado. Mas pastor, o que as pessoas vão falar? Que pessoas, irmãos? Pelo amor de Deus. Ah, mas era tão gostoso assim. O que não vai fazer? Ah, mas eu gostava tanto quando aqui era branquinho. Você pintou? Está reclamando de quê? Não que aqui aconteceu, graças a Deus. Não, eu só estou parafraseando com vocês. Tem gente que reclama de coisa que não faz. Nossa, poderia ser assim. É, faz. E faz acontecer. Nossa, nós poderíamos ter Faz. Eu te dou oportunidade. Mas apontar, irmãos, Jesus curou. E os divisores estavam ali. Mas pode? Isso é uma blasfêmia. Como assim? Dá glória a Deus. Um homem foi curado, dá glória a Deus. Uma pessoa se converteu, dá glória a Deus. 10 pessoas se converteram, dá glória a Deus. Mas a matemática da gratidão é sempre 10 por 1. É isso mesmo, né? 10 experimentaram um milagre, apenas um voltou para dizer assim: louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é melhor sim padecer no deserto com Jesus do que viver um manancial na mão de Satanás. É melhor passar 5 anos da sua vida vivendo menos de um salário mínimo, mas aos pés de Jesus, do que ter 10, 20 mil por mês e ser infiel diante de Deus. Porque antes eu não tinha e não era fiel, agora Deus dá e não é fiel do mesmo jeito. Jamais vai experimentar coisas exponenciais na mão de Deus enquanto for infiel no pouco, porque sobre o muito eu vou te colocar. Esse homem saiu com o seu passado na mão, agora diz assim: eu vou viver coisas novas, o meu passado eu vou enterrar. Lembra de Eliseu? Quem lembra da série aqui, Ativados? Eliseu, vem cá, Deus está te chamando. Eliseu falou assim: eu não vou, não. Ele simplesmente foi, matou os bois, fez um churrasco, pegou aquilo tudo, ele queimou o passado dele. Eu não vou ser mais isso, não vou trabalhar mais com isso, não vou mais servir para isso. Agora sim eu vou servir no reino de Deus como um profeta. Eu vou queimar o meu passado. Ouvindo o pastor Magi da Central, e está na internet, quem quiser ver depois. Ele é engenheiro na Vale, de carreira, salário aqui, não precisa nem citar, mais que o meu umas 15 vezes.
como professor, é fácil, né? Aí é fácil multiplicar. Sabe o que ele fez? Deus pegou ele de jeito, falou assim, larga tudo. Hã? Como assim? Porque todo mundo pensa e eu também, claro. Como assim? Larga tudo. Queima os seus arados. Aí ele chegou para o chefe do chefe da Seló, da Vale, e disse assim, aí ele foi narrar como que Deus falou com ele. Foi narrar, falar assim, aí o chefe dele disse assim, rapaz, eu soube que você era bom de conversa, mas que estratégia para pedir aumento é essa? Ele estava achando que ele estava pedindo aumento de salário. Ele disse, não, você não entendeu. Eu não estou pedindo aumento não, mas se quiser me dar, tá bom. Eu estou pedindo demissão. Aí ele, não, você está brincando, rapaz. Você está doido. Você está brincando. Não, eu estou pedindo demissão. Irmãos, coisas extraordinárias acontecem com pessoas que querem viver coisas extraordinárias. Deus te fez para viver coisas extraordinárias. À medida da nossa fé, o texto nos diz, Jesus olha para aqueles homens e diz assim, vocês têm fé. Vocês, os 4. Ele não falou para o homem que estava na maca. Quem fez todo o processo foram os 4. Vocês têm fé. Você quer viver coisas extraordinárias? O texto nos diz, hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos, irmãos, parar de sermos crentes consumistas? O mundo já é isso. É só consumo. Se cada mensagem nós praticássemos 5%, Jesus, meu Deus. Vamos viver o extraordinário? Eu vi amém, não? Mas, deixa eu te dar uma notícia que não é tão boa. Você vai ter que carregar a maca de alguém. Você vai ter que abrir o telhado. Você vai ter que descer essa pessoa pelo telhado de outra pessoa. Para viver o extraordinário é necessário abençoar o outro para depois você ser abençoado. Normalmente, nós queremos ser abençoados para depois abençoar. Quem eram esses homens? Não sei, não aparecem os nomes deles. Outra lição importante, quem quer abençoar não precisa aparecer nome. O que tua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber.